noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso culto de oração. Estamos começando agora. Eu queria convidar neste momento os irmãos a orar, para estar orando comigo, para pedir a Deus para abençoar este momento que vai acontecer aqui agora, abençoar a palavra que vai ser ministrada pelo nosso pastor, para que a gente saia realmente cheia do Espírito Santo e assim também cheia da sua alegria. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este dia, Senhor. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui em tua casa, Senhor, louvando a ti, Pai. Senhor, meu Deus, eu peço que abençoe a cada um que está assistindo essa live, Senhor, Deus, que se faça presente junto com eles, Pai, em sua casa, Senhor, meu Deus, que venha trazer a sua alegria e o seu renovo, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa a palavra que vai ser ministrada hoje, Deus, que ela não seja vazia, que ela enche os nossos corações, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, pelo amor que se tem, já conhece Jesus, aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.
Amém, irmãos. Só Tu és Jesus. Só Tu és Jesus. Só Tu és Senhor, Senhor da nossa vida, nosso Redentor, aquele que vive e reina, aquele que pode mudar histórias, aquele que pode mudar situações, aquele que pode mudar realidades, aquele que pode mudar aquilo que você passa na sua casa, na sua vida, na sua família, aquele que pode mudar esse momento que você está passando. Talvez você tenha um familiar que está internado, alguém que esteja enfermo nesse momento, alguém que esteja nas drogas, alguém que está carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Só o Senhor Jesus. Somente a Ele podemos clamar, somente a Ele podemos buscar em socorro. Talvez você esteja com o coração apertado, ansioso, pensando no que vai ser lá da frente, pensando no dia de amanhã. A palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. Jesus nos prometeu: eu estou com você, eu estarei com você até o último dia. Creia nisso, meus irmãos, creia nisso. O Senhor está contigo. O Senhor está te fortalecendo, guardando. Se você ainda continua de pé, passando por esse tempo, por tudo que temos vivido hoje, o Senhor é que tem te mantido em pé. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar por algumas pessoas que nos pediram oração. Quero orar pelas famílias da igreja. Quero orar pela nossa cidade. Ore junto conosco nesse momento. Busque ao Senhor, clame ao Senhor pela misericórdia dEle. Nós temos passado tempos difíceis. Temos aqui um número de pessoas com Covid-19 tem aumentado cada vez mais, irmãos. Tempo de enfermidade, tempo de luto, tempo de perdas, irmãos. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos guarde e nos sustente, e principalmente para que Ele abrevie esse tempo. Vamos orar? Pai Santo, eu quero, ó Deus, primeiro te agradecer, louvar, glorificar a Ti, ó Deus, por esse dia, por essa semana, Senhor Deus, que o Senhor nos permite estar de pé com saúde, que o Senhor permite, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor permite, ó Deus, que estejamos bem nos nossos lares, com a nossa família, Senhor Deus, para aqueles que assim estão, Pai. Pai Santo, mas nós queremos clamar, Senhor. Clamar por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Clamar por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão enfermos dentro de casa, por aqueles que estão isolados hoje, Senhor Deus, com o diagnóstico de Covid-19, Pai. Clamar por aqueles que têm clamado, têm buscado ao Senhor a cada dia, Pai, por sua cura, por sua libertação, pela enfermidade que tem se abatido sobre essa vida, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Em especial, quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia, Pai. Visite agora com o Teu Santo Espírito, toque na vida dele, do irmão Rocha, Pai. Ele que ainda se encontra internado, Senhor, no hospital. Toca na vida do Teu servo, Senhor Deus. Faça com ele e na vida dele segundo a Tua vontade, ó Deus. Direciona os médicos, ó Pai, para que tomem as melhores decisões. Faça aquilo que é melhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós clamamos, ó Pai. Pai, nós clamamos, ó Deus, por cada um dos nossos, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida da Dona Zenória, a vida da irmã Nilda, da Maria, da Conceição, do irmão Jackson, da irmã Geralda, ó Deus, a vida do Valmir, a vida da irmã Diva, do irmão Abel, a vida, Senhor Deus, em especial do irmão Rocha, da irmã Rita, ó Pai, do seu Antônio, da Ângela, da vida do irmão Edmar, ó Pai. Eu quero colocar essas vidas diante de Ti, Senhor.
Visita-os com o teu poder, com o teu Santo Espírito. Haja na vida de cada um deles. Guarda a sua vida, guarda a sua saúde, ó Deus. Fortalece os teus servos para esse tempo, ó Pai. Que eles continuem firmes na tua palavra, no teu querer, ó Deus. Que eles continuem firmes, buscando o teu agir para a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, as famílias da tua igreja. Cada família, Senhor Deus. Cada irmão, ó Pai, da tua casa, ó Deus. Cada um, ó Deus, com seus lares, com seus familiares, ó Pai. O Senhor conhece cada casa, cada família. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece aquilo que cada um tem buscado diante do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia das famílias da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos sustente, Pai, nos sustente na tua palavra, nos sustente a cada dia, fortaleça-nos, ó Deus, nos dê direção, ó Pai, para continuar proclamando o teu evangelho, a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a tua igreja seja luz, Senhor Deus, neste lugar, que a tua igreja seja luz nessa cidade, Senhor, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor os nossos governantes, municipais, estaduais, federais. Deus, em nome de Jesus, para cada um desses que ali estão, Senhor Deus, estão por graça e misericórdia tua, estão porque o Senhor permitiu que eles ali estivessem, ó Deus. Se estão fazendo algo bom para o povo ou não, Senhor Deus, cada um prestará contas a Ti. Mas se eles estão ali é porque o Senhor permitiu, Pai. Pai, em nome de Jesus, toca no coração de cada um deles, dê direção a eles, Senhor Deus, para que eles venham fazer aquilo que for melhor para o povo, Senhor. Porque eles foram chamados para isso, eles foram colocados ali para isso, ó Deus. Olhar para o povo, Senhor Deus, e fazer o melhor para essa cidade, o melhor para esse estado, o melhor para essa nação, ó Deus. Por isso nós colocamos a vida deles nas tuas mãos. Nós clamamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre eles, ó Pai. Clamamos por cada profissional, Senhor Deus. Por cada profissional que está ali na frente de batalha, ó Pai. Nesse tempo que estamos passando, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, aqueles de fiscalização, ó Deus. Cada um desses, ó Pai. Toma a vida deles nas tuas mãos. Guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, cada comerciante dessa cidade, Pai. Tem sido tempos, Senhor Deus, nebulosos. Comércios sendo fechados. Comércios, Senhor Deus, que fecharam as portas e que não vão reabrir mais, ó Pai, porque não tem condições de se manter. Comércios que estão fechados e estão preocupados com o dia de amanhã. Pessoas que estão desempregadas. Famílias que estão desassistidas, Senhor Deus. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país, ó Pai. Tenha misericórdia desse povo, ó Deus. Assim nós clamamos, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus. Derrama o teu amor, a tua graça sobre cada um de nós. Assim nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Salmos 115. Salmos 115, nós temos as quartas-feiras, nós temos estudado o livro de Salmos. Hoje nós leremos Salmos 115 para a nossa reflexão essa noite. Salmo 115 a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Meus amados, quando nós buscamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e nos aprofundamos nela, nós vamos perceber que Deus é um Deus que gosta de nos abençoar. E quanto mais fiéis nós somos ao Senhor, e quanto mais o buscamos, e quanto mais o buscamos na Sua palavra, quanto mais rendemos a nossa vida a Ele, mais Ele tem para nos abençoar, mais Ele tem para nos dar. O problema é que quando nós buscamos bens materiais. Nós temos em mente, quando fala de abençoar, sempre ter alguma coisa, ou receber bens materiais. Mas quando o Senhor promete, Ele diz: eu lhes darei vida e vida em abundância. Ele não está dizendo de dinheiro, seja lá do que for. Quando Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. Quando Ele diz: eu vou te abençoar para que você veja a sua geração e as próximas gerações da sua família, os seus filhos, os seus netos crescerem. Eu vou te abençoar com saúde, eu vou te abençoar com vida, eu vou te livrar de tantas coisas que você poderia passar no seu dia a dia, tantas coisas que poderiam acontecer com você. O Senhor, Ele tem muito mais para nos dar, Ele tem muito mais para nos abençoar, e nós não somos abençoados ainda mais por causa de algo que nós conhecemos como pecado. E que esse pecado que está diante de nós, todos os dias, ele é posto diante de nós, nos faz, nos leva a fazer escolhas que nós fazemos e que geralmente nós escolhemos o pecado. E por causa disso, nos é furtado muitas vezes mais bênçãos vindas do Senhor. Porque nós somos abençoados de qualquer maneira no dia a dia. O sol está aí para todos, a chuva está para todos. Mas o Senhor quer nos dar muito mais. E o pecado nos impede disso. Mas afinal de contas, o que é o pecado? O pecado é quando a gente rompe com Deus, é quando a gente diz não para Deus. Quando nós olhamos para Adão e Eva, eles estavam ali no jardim do Éden. Deus criou ali o jardim, os colocou lá e falou para eles: olha, de qualquer árvore vocês podem comer, vocês podem ir para onde vocês quiserem, mas uma árvore vocês não podem tocar, porque se vocês tocarem nessa árvore, vocês vão pecar, e se vocês pecarem, vocês vão morrer. O pecado da desobediência é o primeiro pecado que vem, o pecado da desobediência. Desobediência contra Deus, que vai nos afastar da presença do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, nós somos um corpo, e como um corpo nós não conseguimos ficar longe um do outro, separados. E o corpo, a cabeça é Jesus, e cada um faz parte desse corpo, sendo a imagem de um membro. Imagina eu perdendo meu braço, cortando meu braço e jogando ele no chão. Ele não sobrevive, porque ele está longe do corpo. Ele não consegue se manter, ele não consegue sobreviver, porque ele está distante do meu corpo, ele vai morrer. O pecado, quando nós escolhemos viver por nós mesmos, escolhemos o pecado, escolhemos nos afastar de Deus, nós corremos o risco de, afastado do corpo, afastado do Senhor, afastado de Jesus, afastado de Deus, nós corremos o risco da morte, e morte espiritual. Nós corremos o risco, meus irmãos, de cada vez mais estar longe do Senhor, e cada vez mais escolher pecar. Gênesis capítulo 2, verso 17. Quando Deus está falando com Adão e Eva ali, e colocando, ele disse: olha, porque no dia em que pecar, no dia em que vocês escolherem o pecado, no dia em que pecar, vocês vão morrer.
E quantas vezes no nosso dia, quantas vezes nós escolhemos a morte espiritual? O termo ali é morrendo, morrerás. Ou seja, nós olhamos para o texto e nós não vemos Adão e Eva morrendo de imediato. Mas nós vemos na vida deles, na caminhada deles, o pecado consumindo a vida deles. E assim acontece com a gente, quando a gente escolhe afastar de Deus, o pecado vai nos consumindo, e aí vai gerando um monte de situações na nossa vida, ou vai gerando o estresse, vai gerando a depressão, vai gerando escolhas erradas, vai gerando bebedeiras, vai gerando as drogas, vai nos levando para caminhos que não são éticos, vai nos levando a tomar decisões, a passar pessoas para trás, porque eu quero estar na frente, eu quero ser o primeiro. Isso o pecado vai gerando em nós. E no dia em que você quiser, e assim a gente escolhe muitas vezes, no dia em que você toma a decisão, ou você quiser viver como se Deus não existisse, ou você quiser viver como se você não dependesse de Deus, é aí que começa a morte. É aí que você já começa a caminhar para essa morte espiritual. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem atrelados a mim, vocês não podem fazer nada, vocês não podem dar frutos. Quem nos criou foi Deus. Quem nos formou foi Deus. Quem nos deu o sopro da vida foi Ele. E a palavra de Deus diz que para Ele nós retornaremos, seja para estar na glória com Ele, ou seja para o julgamento final. E as nossas escolhas aqui, porque nós podemos fazer escolhas, e as nossas escolhas aqui podem nos levar à glória eterna com Deus ou ao julgamento diante dele. Mas quando é que nós dizemos não para Deus? Quando é que nós dizemos não para Deus? E nós vamos ver nesse Salmo 115. O salmista ele vai reconhecer o pecado dele, reconhecer que ele não é nada, reconhecer que ele precisa do Senhor, reconhecer que ele já agiu assim, mas que agora ele não quer mais agir dessa forma. Quando é que nós dizemos não para Deus? Nós dizemos não para Deus quando queremos a sua glória. Quando queremos a sua glória. Quando nós buscamos ser o centro. Quando nós buscamos o reconhecimento em vista daquilo que deveria ser o reconhecimento para Deus. Quando nós buscamos os aplausos. Quando nós buscamos os afagos, quando nós buscamos os tapinhas nas costas, quando nós buscamos ganhar os créditos. No reino de Deus, Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o que sirva. Jesus serviu os seus discípulos. Na última ceia, ele lava os pés dos discípulos e diz para eles: da mesma forma que eu servi a vocês, que vocês façam isso com os outros. Nós temos uma geração que quer ser servida. Nós temos uma geração que quer ser reconhecida, que quer ser aplaudida. Nós nos afastamos cada vez mais do Senhor por causa disso. Nós dizemos cada vez mais não para o Senhor por causa disso. Por causa daquilo que buscamos. Por causa daquilo que queremos para nós, seres humanos, para a nossa carne. Quando é que dizemos não para Deus? Dizemos não para Deus quando idolatramos a nós mesmos, nos colocando como independentes e superiores muitas vezes. E aí, independentes, a gente pode até ter como exemplo um adolescente. Um adolescente que acha que já é independente dos pais, mas não entendeu o conceito de independência, porque ainda vive debaixo do teto dos pais, ainda depende financeiramente dos pais, mas na cabeça dele ele já acha que não depende mais dos pais. Isso muitas vezes por culpa até dos pais.
mas ele já acha assim. Ele já se comporta dessa maneira, ele acha que é independente. E nós muitas vezes nos comportamos justamente assim, dizendo: Deus, não preciso de você, eu já sou independente, eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso tomar os meus próprios caminhos. E aí, para isso, muitas vezes nos colocamos superiores a outras pessoas, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for. Nos portamos como superiores aos outros. Nós estamos dizendo não para Deus e indo contra aquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva, que seja servo. Jesus nos chama para ser servo. Quando dizemos não para Deus, quando colocamos ídolos no lugar de Deus, quando colocamos ídolos no lugar de Deus. E quando nós falamos em ídolos, nós logo pensamos em imagens. E primeiro nós vamos ver essas imagens. Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4 diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás nenhuma imagem de nada e não se prostrarás diante dela, seja adorando, venerando, seja o que for. Não farás. Quando nós pensamos em ídolos, a gente pensa logo nas imagens. E de fato, a palavra de Deus, ela abomina as imagens, abomina a adoração às imagens. Mas olha o que ele diz também. Quando colocamos ídolos, e esses ídolos são bens materiais também. Salmo capítulo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor, diz o salmista. Uns colocam a sua esperança, a sua confiança nos bens materiais, no dinheiro, nos carros, naquilo que possui, mas eu não. A minha esperança, a minha confiança, diz o salmista, está no Senhor Jesus. Outros colocam ídolos como pessoas. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo: abandone sua família, vire as costas para eles. Jesus está dizendo: se você colocar qualquer um deles acima de mim, você não é digno de mim. Se você idolatrar qualquer um deles, você não é digno de mim. E ele continua, verso 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a cruz, não abre mão de si mesmo, das suas vontades, do seu ego, dos seus quereres, e não vem me seguir para ser servo, não é digno de mim. E ele continua, verso 39. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Mas quem todavia perde a vida por minha causa, a achará. Quem busca o reconhecimento, quem busca os afagos, quem busca o poder, quem busca Jesus só por qualquer outro motivo e não por quem é Jesus, o Filho de Deus, vindo a essa terra por mim e por você. Se a gente procura Jesus por qualquer outro motivo, sem o fato de ele ser Deus, o nosso libertador, vai perder a sua vida, porque vai passar essa vida atrás de coisas, vai passar essa vida colocando coisas na frente de Deus como seus ídolos. Mas quem é aquele que me busca como Senhor da sua vida e me serve, e não só me serve, mas serve aqueles que estão à sua volta, se coloca como verdadeiro discípulo, esse sim achará vida, e vida em abundância. Esse sim achará vida, e vida para a eternidade. Quando vocês abandonam Deus, vocês morrem. Vocês viram defuntos, vocês viram mortos-vivos, na verdade. Olha o texto de Salmo 115, voltando no Salmo 115, verso 5. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta.
dessas coisas aqui aquele que é defunto faz? Alguma dessas coisas aqui quem já morreu faz? Não faz. Mas o que ele está dizendo também, o que o salmista está dizendo é: quando você não está com Cristo, quando você não está com Deus, quando você escolhe dizer não para Deus, você está, na verdade, se tornando-se um defunto. Você está, na verdade, sendo um morto-vivo, que vai caminhar nessa terra em busca de coisas e esquecendo-se de Deus. Nós, irmãos, temos que buscar o Senhor, porque quando acontece essa situação conosco, quando nós escolhemos dizer não para Deus, nos afastamos dele, nos tornamos como um defunto, nós perdemos a nossa condição humana. Por isso torna-se tão fácil colocar outros ídolos no lugar de Deus, e a gente acha normal, e a gente não vê problema nenhum, porque a gente começa nós somos mortos espiritualmente, nós estamos mortos espiritualmente, e a gente vai cada vez mais se afastando de Deus, e a gente vai achando isso da forma mais natural possível. Não à toa Jesus veio a esse mundo. Não à toa Deus envia o seu Filho a esse mundo. João capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio a esse mundo, e a obra redentora de Jesus é trazer vida. João capítulo 10, e vida em abundância. A obra redentora de Jesus nessa terra é trazer de volta a vida que nós perdemos, que você perdeu. Essa vida que você perdeu se tornou um moribundo nessa terra. E o salmista está descrevendo talvez você, a forma como você tem caminhado nessa terra, a forma como você tem agido, mesmo às vezes dentro da igreja. Mas continua agindo exatamente como o salmista está falando. Porque tem olhos e não vê. Porque tem boca e não fala. Como você está hoje? A obra redentora de Jesus vem para nos fazer nascer de novo. João capítulo 3. É preciso um novo nascimento. Jesus ele vem não só para nos libertar, para nos salvar, mas Jesus ele vem para nos devolver a nossa humanidade. Humanidade que foi nos dada lá no Jardim do Éden, que nós perdemos. E que quando é colocado diante de nós, nós escolhemos perdê-la todos os dias. Jesus vem para restaurar a imagem e semelhança de Deus em mim e em você. Ele vem para trazer de novo aquela comunhão que se tinha lá no Éden, aquela proximidade que se tinha lá no Éden. E quando o salmista escreve reconhecendo o seu pecado, reconhecendo muitas vezes a sua idolatria, reconhecendo a sua distância para com Deus, é que ele reconhece, é que ele escreve dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque só o Senhor pode fazer alguma coisa para mudar isso. Porque eu tomo decisões erradas, sim, mas o Senhor pode mudar isso na minha vida. E quando você reconhece a sua condição, você deixa de buscar proveito próprio, você deixa de buscar a Deus por causa do poder dele, mas você passa a buscar ao Senhor por quem ele é. Você deixa de buscar o Senhor pelo que ele pode fazer por você, mas você passa a buscar o Senhor por quem ele é, pelo prazer de servi-lo, pelo prazer de adorá-lo. Você passa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não aquilo que você quer. Você passa a buscar a presença de Deus em primeiro lugar e não os bens materiais. Você passa a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar e não aquilo que está no teu coração, na sua mente.
você passa a buscar a glória de Deus em primeiro lugar, e não reconhecimento, e não aplausos, e não glória para você mesmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Quando você reconhece a sua condição, Jesus não só perdoa pecados, mas Ele restaura a sua humanidade. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele traz vida, e Ele te dá vida, e vida em abundância. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele restaura a alegria no seu coração. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele restaura a paz no seu coração. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele entra na sua vida e faz uma transformação por completo. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele entra na sua casa e transforma a sua família, para que você possa declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus não só perdoa pecados, mas Ele muda realidades, Ele muda histórias, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Você está morto espiritualmente? Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Dê glórias ao Senhor. Reconheça quem você é. Reconheça que você precisa desse Jesus. Reconheça que você precisa buscá-lo por quem Ele é, para você ser verdadeiramente um discípulo, para você ser verdadeiramente um servo, e você possa reconhecer isso e declarar como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai toda a glória, honra e poder para todos sempre, em nome de Jesus. Jesus veio para nos tirar da morte para a vida, e vida eterna com Ele, na glória, rendendo graças a Ele, olhando o Senhor face a face e glorificando o seu santo nome. Amém? Vamos orar? Pai santo e amado, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pela tua palavra, agradecer por aquilo que o Senhor falou no nosso coração essa noite, que o Senhor complete na vida dos nossos irmãos, complete na vida de cada um daqueles que nos assiste, Senhor, aquilo que é a tua vontade e tal e o teu querer, Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai toda a glória, toda a honra e todo o poder. Não a nós, Senhor, que a gente não faça nada se não for a tua vontade, mas que a gente te busque, Senhor Deus, e te adore em espírito e em verdade. Pai Santo, nos dê um restante de semana abençoado na tua presença. Pai, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, irmãos. Nós vamos terminar esse culto louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, dando graças a Ele, dizendo a Ele: Senhor, não a nós, mas ao Senhor dai toda a honra e glória. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos, e nós glorificamos o teu nome, porque nós temos o privilégio de te servir, Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te dê oportunidade para a glória do nome dEle, para glorificar o nome dEle e para anunciar a sua palavra em nome de Jesus. Senhor,
Deus. Precisamos mais de Ti, Pai. Vem, Senhor, e renova nosso coração, Deus. É o que eu peço, Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o